pessoal, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui, mais um TendaCast para edificar a minha vida, para edificar a sua vida, e hoje vai ser pancada a palavra, pancada. Hoje o tema que nós vamos abordar aqui é um tema libertador, é um tema que muda as nossas vidas e faz com que nós venhamos ter uma vida diferenciada quando entendemos o propósito do que nós vamos falar aqui nessa noite. Ou de repente você está assistindo aí nesse dia. Glória a Deus. Eu glorifico e agradeço a Deus pela tua vida. Tenho certeza que seremos edificados através desse TendaCast. E hoje o convidado especial, não adianta fazer drama porque o nome já está lá na barrinha, né? Tá o pastor Rodrigo, um grande amigo meu. Homem de Deus, Deus abençoe, pastor Rodrigo. Desde já quero agradecer a Deus aí pela oportunidade da gente estar aí junto aí. Tamo junto. Debatendo, falando sobre um tema aí transformadão. O senhor sabe que tem sido um canal de bênção na minha vida e eu agradeço a Deus por isso. Um grande amigo, um grande homem de Deus. Aleluia. Deus abençoe aí teu projeto, teu ministério, tua família. Te amo em Cristo Jesus. Amém. O tema que nós vamos falar aqui hoje, o pastor Rodrigo já vai falar, já vou deixar ele falar. Mas o tema é o poder curador do perdão. Ô, glória. Pega essa, varão. Pega essa, varão. Hoje é dia de libertação através do TendaCast. Oh, Deus abençoe, glória. pastor. Muito obrigado mais uma vez. Eita, pastor glória. Jefferson, é um prazer enorme estarmos aqui, Aleluia. né? Nessa noite abençoada aqui, né? O Tiagão também, Deus abençoe aí, meu queridão. Tamo junto. Né? Glória É a Deus. recíproco e verdadeiro também aí. Nosso amigo, irmão em Cristo Jesus, é uma bênção nas nossas vidas. Aleluia. Temos aprendido e crescido muito também com todos os exemplos que tem dado aí de fé, de evangelismo, e continua nessa pegada, meu amigão. Glória E a hoje Deus. eu tenho certeza que vai ser bênção. Aleluia. Nós vamos estar conversando aqui um papo bem descontraído, gostoso, e eu tenho certeza que esse assunto vai ser um assunto libertador aqui nesta noite, em nome de Jesus. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante porque esse assunto no qual vai ser abordado aqui, né? Questão do perdão, de liberar perdão. Às vezes a pessoa, né, pastor, está um tempo na igreja, às vezes a pessoa tem uma vida com Cristo já há um tempo e de repente às vezes não aprendeu ainda sobre a questão do perdão, né? Pessoas que vivem com feridas no coração, pessoas que vivem com anseio, de repente, eu até lembrei de um testemunho que você me contou outro dia de um remédio, né? Da mulher que estava lá arrumando a geladeira, mas vamos deixar aí que daqui a pouco você já conta. Eu tenho uma pergunta aí, pra gente já começar e dar um impulso aí, né? A gente dá impulso pra frente. O Thiago costuma dizer que no reino de Deus a gente não volta pra trás nem pra dar impulso, mas aqui nós já vamos dar um impulso sem dar passo pra trás. Verdadeiramente, segundo a palavra, segundo as escrituras, pastor Rodrigo, o que é perdoar? O que é perdoar segundo as escrituras? O que é perdoar? Então, muitas Eita, pessoas, glória. pastor, eles não entenderam o que significa perdoar, né? O que é perdoar? Muitas vezes as pessoas elas acham, perdoar, eu não consigo esquecer. O que é perdoar? Esquecer? Né? Não, perdoar não é você esquecer. Perdoar é você lembrar e não sentir mais nada. Perdoar é você jogar o lixo emocional fora. Isto é perdoar. Não tem como. Às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo esquecer o que ele fez para mim, o que ela fez para mim. Vai esquecer. Perdoar é a amnésia do coração. Meu Deus. É você lembrar as ofensas, aquilo que a pessoa fez. Muitas vezes ela traiu, caluniou, muitas vezes decepcionou, puxou o tapete. Você vai lembrar, mas você não vai sentir mais nada. E isto é perdoar. É você jogar o lixo emocional fora. Não você achar que vai esquecer, nunca mais vai lembrar o assunto. E a prática do perdão, ela é muito importante no nosso dia a dia, pastor. Não existe evangelho, cristianismo sem perdão. Sem perdão, não tem como, né? Não tem como. Na verdade, Jesus nos perdoou, né? Sim. Deu a vida por nós, né? Se você prestar atenção, as últimas palavras, né, de um rei, dos reis, você vê da Bíblia, eram de sumas importâncias. Você vê ali Davi, Salomão, né, você olha ali, as últimas palavras são palavras de suma importância. E Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Aleluia. uma das últimas palavras que ele disse ali, antes dele falar Tetelestai, né, está consumado, ele disse, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Para você ver, né, as últimas palavras de Jesus Cristo. Né, e ele deixou isso por quê? Por causa que o perdão ele tem o poder de trazer cura e de liberar bênção nas nossas vidas. O perdão ele é transformador, né? Com certeza. Às vezes a gente vê essa passagem que
você acabou de ministrar, pastor, acabou de mencionar ela aí. Se fôssemos nós, qual é a atitude que nós teríamos, né? Sim. Imagina, Jesus estava ali naquela cruz, de frente com muitas pessoas que ele já tinha curado, que ele estava ministrando sobre a vida delas, pessoas que andaram com Jesus muitas das vezes, e aí agora ele está vendo aquelas pessoas acusando, jogando sobre o rosto de Jesus, cuspindo em Jesus, e ele assim liberando perdão sobre essas pessoas, né? Sim. Não é fácil. Na verdade, nas nossas vidas é assim. Muitas das vezes, somos caluniados, às vezes olhamos e achamos que alguém faz o mal, e na verdade a gente, conhecendo a palavra, começamos a ter um princípio de que o perdão tem que ser liberado em ambas as partes. Com né? certeza. Temos que liberar o perdão para ter uma vida caracterizada segundo a palavra de Deus. Sim. Uma vida cheia de perdão, prosperidade. Sim. Em todos os aspectos. Né? O perdão ele é transformador na vida do cristão. Tanto né? lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, né? Ali está uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. E o interessante é que para nós sermos perdoados por Deus, nós temos que perdoar até os nossos inimigos. Até os nossos inimigos. A Bíblia diz, né? Perdoai, né? Como o Pai do céu vos perdoou, perdoai-os também. Então nós temos que viver com a prática do perdão. E quantas pessoas estão com a vida estagnada, travada, porque muitas vezes elas não entenderam. Existe um orgulho muitas vezes infernal. Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele disse assim, eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Meu Deus, tá lá entendeu o propósito. Sim, 2 Coríntios capítulo 2, 10, diz isso aí. Ele falou, eu preciso perdoar para mim não ser vencido. Olha só, Thiago. Ou seja, ele entendeu que sem perdão não tem vitória não tem área nenhuma na vida. Não tem avanço, a pessoa não consegue evoluir espiritualmente, emocionalmente, ela fica refém da situação, fica, e não tem como. E a pessoa muitas vezes ela está arrastando dentro de uma igreja, muitas vezes. Ela está dentro da igreja, muitas vezes com o coração endurecido. Né? E o interessante é que você sabia que até para você ofertar, a Bíblia manda você perdoar. Se você não perdoar, não é nem para você levar a sua oferta. A Bíblia conserta. A Bíblia fala, né? Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a tua oferta lá, vai lá, reconcilia com o seu irmão e depois apresenta a tua oferta, até para ofertar. E a oferta ela é um princípio espiritual na nossa vida. Porque Deus ele ama o generoso, e quando nós ofertamos, não somente na igreja, mas na vida das pessoas, no contexto geral. Sim, nós estamos liberando bênçãos para as nossas vidas. Exato. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo que o homem planta, ele vai colher. Então é importante. Olha para você ver como tudo está ligado com o perdão. Tudo está ligado. Às vezes a pessoa está lá semeando, né? Mas a semente dela não flui. Não flui. Por quê? Porque está debaixo de um céu de bronze. Por falta de liberação perdão. Perdão. Então o perdão ele é essencial na vida de um cristão, na vida de uma pessoa. O perdão ele traz libertação para a pessoa. Ele traz a libertação, né? Com certeza. Vou roubar a fala aqui que a gente acabou de dizer no podcast, né? Que o meu tio sempre dizia. Estou roubando essa fala sua e na verdade ela é bem legal, porque se a gente não perdoa, a gente está nos ferindo, sem saber muitas das vezes, né? E a falta do perdão, na verdade, é como se a gente tomasse veneno, querendo que alguma outra situação morresse naquele lugar. Ou seja, a gente está sendo prejudicado, né? Com certeza. O profeta entendeu a palavra, né? Que para ele crescer, para ele continuar tendo um andamento da vida dele, ele tem que liberar perdão. Eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Para não ser vencido. Ele queria vitória. Ele queria mas ter uma vida se não perdoasse, sucedida no ministério, na casa, mas ele precisa liberar o perdão. Se ele não perdoasse, não tinha como. E quantas pessoas elas estão reféns de Satanás? Exato. Elas não conseguem vencer, elas não conseguem avançar, porque elas não entenderam. Eu não consigo esquecer. E perdoar é um mandamento. Perdoar é uma decisão. Às vezes o maior problema das pessoas é que elas ficam assim, eu não estou sentindo de lá. Entenda que o cristão ele não vive por sentimento. Nós não vivemos por sentimentos. A Bíblia diz que nós vivemos por fé. E pela fé eu vou perdoar. Não é por causa da pessoa, é por causa de mim. É por causa de mim. Por causa de mim. Como o pastor disse, se eu não perdoo, é a mesma coisa eu beber veneno e torcer para outra pessoa morrer. É que nem aquela ilustração. Exato. Aquela criança que ela chega na casa, depois da aula, chega da escola e fala, pai, eu não vou mais para a escola, eu não quero mais amigos. O pai perguntou por quê?
Ah, porque eles ficam com bullying comigo, eu não quero perdoar mais ninguém, eu não quero mais saber de nada. Aí o pai pegou e chamou ele ao quintal e falou, vamos ali até o quintal. E colocou num varal um pano, um lençol branco, pegou um saco de carvão e disse para aquela criança, lance todo esse carvão naquele lençol. Quando terminar, você chama o papai. E aquela criança pegou e começou. Jogar o carvãozinho. Jogar o carvão. Acabou tudo, os carvões do saco. Chamou o pai, acabou. Aí o pai falou, ah, legal, vem cá. Chegou lá, vamos dar uma olhada ali no lençol. Chegou lá, tinha 4, 5 pontinhos. Aí o pai falou assim para ela assim, agora dá uma olhada para você. Quando ele olhou, ele estava inteiramente imundo. E ele disse, assim é a pessoa que não perdoa. Meu Deus. Né? Ela não perdoa. A pessoa que muitas vezes ela está lá ofendida, que ela está com ofensa no coração, a pessoa está nadando de braçada, a vida está andando. Não está machucado como aquele que não libera o perdão. E aquele que está lá com o ranço, com a mágoa, com a falta de perdão, está manchado todinho. Quantas pessoas estão imundas, manchadas todinho e com o seu futuro comprometido. Exato. E tem aquela questão de falar, mas falar é fácil, né? O duro é fazer. Mas a questão é que a gente também tem que entender, né? Perante a Escritura, a gente tem que entender a importância, não de liberar perdão por aquilo que eu posso colher se eu liberar, mas porque é mandamento. É o que Cristo disse, é o que Cristo fez, é o que Jesus fez, e nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo, né? E por que nós devemos perdoar? A gente já respondeu meio que essa pergunta em contradição aqui na nossa fala, mas perante a Escritura, o que você poderia deixar hoje para as pessoas? Por que eu devo perdoar? Por que eu devo? Só para mim não ficar machucado? Não, nós devemos perdoar, porque a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu vou perdoar, por que eu preciso perdoar? Porque eu fui perdoado primeiro. Porque eu fui perdoado. Porque um dia eu fui perdoado. Então, se eu fui perdoado por amor a Ele, porque eu não faço nada forçado, porque eu tenho que fazer, não, eu vou fazer por amor. Se eu estou ofertando é por amor, se eu estou abençoando é por amor, se eu estou cultuando é por amor, eu faço por amor, por resposta daquilo que Ele fez por mim. Porque um dia Cristo ele morreu, eu não merecia, nós não merecemos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos. E quando nós entendemos que uma pessoa, né, um Deus, né, ele se esvaziou, ele veio como homem e morreu no meu lugar, ele não tinha feito nada de errado, ele não merecia. E ele fez por mim. Quando eu entendo isso, eu faço por amor, eu perdoo por amor. Então, a pessoa que ela não consegue perdoar é que ela não está definida espiritualmente. Ela não entendeu que um dia ela foi amada. E aquele amor foi derramado. E quando aquele amor é derramado, né, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E quando nós entendemos isso, que Ele nos perdoou, eu preciso perdoar também. Eu vou perdoar. Por quê? Porque eu fui perdoado primeiro. Exato. É por isso que a gente tem que perdoar. Começou nele, né? Começou nele. Somos exemplo, né? Sim. Se nós somos cristãos, nós somos embaixadores de Cristo. Cristãos são pequenos cristos. Nós somos embaixadores de Cristo. Representantes. Nós somos um sal. Somos uma cidade iluminada. Né? Nós somos a imagem, a semelhança desse Deus. Então, nada mais como nós perdoarmos. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. É libertador, né? Sim, é libertador entender isso, é necessário, né? Sim, a pessoa pergunta, pastor, até quando, até onde eu preciso perdoar? A Bíblia diz, né? Um dia perguntava, Jesus, até quando? 7. 70 vezes 7, né? Exato. Estava dizendo, se pisotear, se a pessoa pisotear, a Bíblia diz lá em Lucas 17, versículo 4, diz assim, e se vir contigo dizendo, teu irmão, arrependam-me, a Bíblia diz que é para você perdoar, perdoa-lhe. Perdoa ele. Ai, eu fiz isso, perdoa-lhe. Está perdoado. Olha para você ver. Então não existe limite no perdão. A partir do momento que eu entendo que eu preciso perdoar por amor a Ele, por aquilo que Ele fez por mim, eu vou perdoar. Ou seja, quem entende essa palavra, quem vive verdadeiramente a questão do perdão, ele começa a ter uma vida diferente. Quem ama Deus verdadeiramente perdoa. E deixou que o amor dele fosse derramado, deixou entendeu, o velho homem, sim, nasceu de novo, entendeu o que é perdoar, entendeu aquilo que Cristo fez por nós, ele vai perdoar. Ele vai perdoar. É fácil você ver o nível espiritual de uma pessoa.
E até se ela consegue dá para se perdoar. examinar, né? Sim, O próprio homem, sim. se ele acha que ele não consegue perdoar, ele Sim, precisa se examinar. sim. De repente precisa fazer como Nicodemos, né? Nascer de novo, alguma coisa tem que ser feita, nascer né? de novo, precisa ser do alto, né? Um nascimento do alto. Exato. Porque E o interessante é que esse novo nascimento, pastor, não é algo que eu e você vai fazer, isso é obra do Espírito Santo. Espírito Santo. A única coisa que nós temos que fazer é crer. É crer. É crer. Entendeu? Se nós cremos e abrimos o nosso coração, o Espírito Santo vai nos convencer do pecado e da justiça. Né? Ele faz a obra. Ele realiza em Isso nós. é uma obra do Espírito Santo em nós. É obra transformadora, né? Com certeza. Legal. E assim, todo mundo quer desfrutar de tudo que Deus tem, óbvio, da vida eterna, tudo. Só que, e para aqueles que estão dentro da igreja? Aqueles que ainda não entenderam esse processo e de repente, às vezes, nem procura querer entender muito, até porque é difícil perdoar, né? Porque o perdoar hoje a gente é dar outra face, é andar a segunda milha e assim por diante, né? Só que quais são as consequências? Ah, pastor, tô na igreja. Só que ó, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim mesmo, para mim é difícil, eu entendo, eu até conheço, eu vivo, eu faço a obra de Deus, mas não é fácil liberar perdão, mas tem consequência. Com certeza. A Bíblia tem diz, as consequências, né? A Bíblia diz lá em Efésios, né? A Bíblia fala das consequências. A falta de perdão é interessante, a pessoa que não perdoa, né? Nós já acabamos de falar aqui, ela fica vencida por Satanás. Sim. E Satanás, ele quer colocar o que dentro da pessoa? Ele quer fazer com que a pessoa ela viva uma vida desgostosa, uma vida com mágoa, com ranço, ira, cólera, né, gritaria. Uma pessoa que não perdoa, ela vive com essas obras da carne. Ela vive depressiva. Olha para você ver, o diabo quer levar a pessoa que não perdoa a uma depressão, a uma opressão e uma possessão maligna. E quantas pessoas elas estão cativas de Satanás? Elas estão presas. Um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui na Bíblia, José. José ele foi caluniado, né? Foi rejeitado. Tremendo, né? Foi vendido, foi esquecido. Mas em todas as situações, José ele conseguiu lidar com aquela situação de uma forma espiritual. Ele perdoou todo mundo. Ele teve visão espiritual. Teve, ele perdoou. Ele entendeu espiritualmente que o futuro dele. Ele lembrou, ele olhou e viu que a promessa era muito maior do que a dor. Ele falou assim, eu vou olhar por o autor e consumador da minha fé. E pela fé eu creio. Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam. Quando as pessoas muitas vezes me traem, falam mal, muitas vezes elas acham que estão fazendo mal. Mas a partir do momento que eu entendo e perdoo, libero elas, mesmo que elas continuem fazendo, não é por causa delas, é por causa de mim. Isso vai até cooperar como cooperou. Como cooperou. Cooperou na vida de José. E José, ele só sentou no trono porque ele não estava ofendido, ele estava com o coração limpo, coração puro. Porque como uma pessoa vai sentar no trono cheio de ranço, ira, mágoa, não tem como. E, na verdade, a própria palavra diz, né, que quando os irmãos de José chegam até ele fala, viu, não fique espantado, não acham que eu estou com raiva, eu entendi, era necessário vocês terem me vendido como escravo, era necessário eu passar por isso. Gênesis 50. Para que se manifestasse a glória, né? Os irmãos deles ali ficaram, quando o pai morreu, eles ficaram assustados, achando que José ia se vingar. Ele falou assim, você acha que eu estou no lugar de Deus? E ele entendeu que tudo aquilo cooperou. E quantas pessoas não conseguem viver o propósito de Deus, pastor? Porque muitas vezes elas não conseguem perdoar, elas não liberam esse perdão. Elas não se definiram espiritualmente, elas não entenderam que um dia nós somos perdoados. E a partir do momento que nós somos perdoados, nós vamos perdoar também. E a pessoa que não perdoa, ela está impedida de ser perdoada. Mateus capítulo 18, versículo 32 a 35. Exato. A pessoa ela não consegue, ela não recebe o perdão de Deus. Não tem como. Até para nós vir herdar o reino dos céus está condicionado o nosso perdão. Às vezes as pessoas falam, eu não sou Deus para perdoar. É matar o nosso ego, o nosso eu, né? Como assim? Mas a Bíblia está dizendo. Na oração modelo de Mateus capítulo 6, se nós não perdoarmos as nossas ofensas e nossos devedores, não tem como o Pai Celestial nos perdoar. Não tem. Quantas vezes já vi pessoas falando assim, mas quem perdoa é Deus? Não. Deus está nos ensinando, nos mostrando. Aqui nós lemos aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Né? Mateus, Marcos, Lucas, tudo fala a respeito. Da liberação, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 9, aquele que não perdoa, ele anda em trevas. Ele anda em trevas. Quantas pessoas estão andando em trevas? E às vezes não sabem, né? Tá com a visão espiritual cegada, né? Não
tem entendimento. Precisa abrir os olhos espirituais para entender, né? Não tem entendimento muitas da palavra, muitas vezes está na ignorância. Mas eu creio que esse podcast é uma palavra libertadora. Com certeza. Né? Pessoas serão curadas, libertas, em nome de Jesus serão Cristo. saradas, destinos serão sarados. Exato. Por causa do quê? Por causa dessa lei espiritual. Perdoar. Quando nós liberamos, né? São chaves que começam a ser abertas Com nas certeza, nossas vidas, é pra virar chave que vai para trazer, pessoas, vai com trazer certeza. muito benefício em todos os aspectos na vida das pessoas, seja na família, no ministério, né? Precisa ter essa liberação, né? Precisa tirar isso, precisa ser moldado isso. Sim, né? a pessoa que não perdoa, as consequências do perdão, a pessoa que não perdoa, ela impede o processo de reconstrução de Deus na vida Exato. dela. Fica parado, né? Entulhos. Como você vai reconstruir? Quando você começar uma obra e está cheio de material velho, madeira. Precisa limpar, Não tem, né? você tem que tirar aquilo lá para você Tirar. começar o processo de reconstrução. E quantas pessoas, como que Deus vai reconstruir se a pessoa está cheia de lixo emocional dentro dela? Daí nada muda, o tempo vai passando, Não vira tem aquele como. vaso que ele está trincado, Deus tem que quebrar, fazer um vaso novo, e trinca e fica nesse Os processo. anos vão passando e a pessoa está sendo roubada. Isso aí não é uma forma inteligente de se viver. A pessoa está sendo roubada. Né? Ela não deixa. Então tem que liberar, tem que limpar, tem que colocar para fora. Né? E deixar com que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Nós precisamos perdoar. A Bíblia diz lá em Efésios, né? Capítulo 4, versículo 31, 32, né? Que a pessoa que não perdoa, ela vive cheia do quê? De mágoas, amarguras, ressentimento, iras. Ali está falando sobre as obras da carne. Gritaria, blasfêmia. Pode ver, a pessoa que não perdoa, geralmente ela tem a boca pesada. Ela vive falando palavrão. E isso está enraizado dentro dela. Ela não consegue, está enraizado consegue dentro dela. descaracterizar isso não, da vida. Está né? enraizado. Ela precisa de uma mudança de mentalidade, está lá em Romanos capítulo 12. E para essa mudança de mentalidade, ela tem que deixar, ela tem que entender a palavra, ela tem que abrir o coração para a palavra. E através do Espírito Santo, que vai nos convencer ao arrependimento, vai começar a trabalhar e tirar esse algo dentro da pessoa. Prepara para viver algo novo, né? Com certeza. Como que Deus vai fazer algo novo? A Bíblia diz que não tem como colocar vinho novo. A pessoa está recebendo. Ó, você está recebendo aqui recebendo poder. O vinho representa o quê? Poder. Está recebendo a palavra. E como que vai colocar vinho novo num odre velho? Não aguenta, vai arrebentar. É a mentalidade. É a pessoa que está dentro de uma igreja evangélica, uma igreja cristã, e ela está recebendo a palavra, está recebendo desse poder, mas a mentalidade dela é de odre velho ainda. É por isso que não aguenta, ela arrebenta. Ela entra por aqui e sai por ali. Por aqui. Ela não consegue permanecer. E só vai conseguir se mudar a mentalidade, tiver uma renovação de mentalidade. Pastor, mas o que é mudar a minha mentalidade? É você tirar aquela mentalidade antiga. Se bater na minha face, eu vou bater também. Se pisar no meu pé, eu piso também. É colocar a mentalidade de Deus. Se bater na minha face, pode oferecer a outra. Se tomarem a túnica, eu ofereço a capa. Se o meu inimigo, né, pedir para mim caminhar 1 milha, eu não vou caminhar só 1 milha, eu vou caminhar 2, 3 com ele. Você entendeu? Eu vou perdoar ele, eu vou andar com ele, eu vou ajudar ele. Isso é mudar a mentalidade. Eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Exatamente. Andar segundo a palavra de Deus. Aí há uma renovação, aí há avanço, aí há progresso, aí há transformação. Meu Deus, aí você vai ver a ação e a manifestação de Deus. É isso, é entender, entendeu? O evangelho é simples, é nós que complicamos. Nós precisamos entender para poder viver, né? É uma lei, quantas pessoas elas estão presas, cativas, né, por causa da mentalidade, não entendendo ainda o que é perdoar. Então está na hora de nós sairmos, né, de ser refém, deixarmos de ser refém, né, de todos esses sentimentos malignos. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito. E não vasilhas de demônio. Vasilha de demônio prevalece o quê? É ira, cólera, gritaria e blasfêmia. Mas nós somos templo do Espírito Santo. E o que vai prevalecer é o quê? A paz, o amor e levantar a bandeira do perdão. Isso é forte, cara. Isso é tremendo, meu Deus. Isso é forte. Que feliz. Nossa, eu tenho certeza que isso é libertador. Está sendo edificante demais essa Tenda Cast. Eu tenho certeza, não tenho sombra de dúvida que Deus está tratando com nós, tratando a vida de muitas pessoas aí que vai assistir. Eu até tenho uma pergunta aqui, mas antes de eu bolar essa outra pergunta aqui, para a gente esmiuçar um pouco isso daí, Pastor Rodrigo. Deus perdoa tudo?
Olha, O que Deus não perdoa? O que Deus Como não que perdoa? funciona da parte... Agora, nós estamos aqui falando o que nós devemos fazer. Jesus, ele perdoou. Jesus, ele deixou isso mandando pra gente perdoar, pra gente entender. Até voltando um pouco, saindo um pouco dessa pergunta, né, a gente está comentando, pessoas às vezes, pastor Rodrigo, tá até dentro de igrejas, e muitas das vezes entra e sai de igrejas e tem aquela impressão de que hoje não estava bom, parece que Deus não fala mais comigo, parece que nada mais acontece comigo. E na verdade, às vezes, tudo que ela precisa é entender que alguma coisa precisa ser liberta na vida dela. E muitas vezes, eu acho que 80% das vezes, é a questão da liberação do perdão. Porque a falta de perdão, ela começa a encadear para mim muitas coisas. Ela vai encadeando a pessoa, ela começa a virar escravo e automaticamente ela começa a ficar cega e espiritual, ela não consegue entender isso. Então essa é uma necessidade e uma visão que a gente precisa ter para começar a liberar perdão, para a gente começar a ter verdadeiramente um reencontro com Deus. Precisa de acontecer isso. Só que falando agora da parte de lá para cá, do céu para a terra, Deus, ele perdoa hoje, Deus ele perdoa, Jesus Cristo subiu aos céus, deixou o Espírito Santo como nosso ajudador, deixou a promessa que um dia vai voltar, e agora Papai do Céu, olhando para a terra, ele perdoa tudo. O que ele não perdoa? Vamos lá. Meu Deus. Olha, só para nós dar mais uma esticadinha aqui. Nós precisamos viver com a prática do perdão. Por quê? Eu preciso perdoar todos os dias. Eu preciso perdoar o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, o meu amigo de trabalho. Porque todos os dias, às vezes a pessoa tenta acertar, ela acaba errando. E nós levamos uma flechada. Então nós precisamos viver com a arte da prática do perdão. O perdão tem que ser diário, todos os dias. Já acordar, papai, perdoa. Perdoar, já perdoar, às vezes você pode ficar chateado, mas você não pode viver chateado. Exato. A Bíblia diz, irai, mas não pequei. Não pequeis. Para você não colocar, não dormir, né, antes que o sol se ponha com aquela situação. Não consegue. Não colocar a ira debaixo do sol. Então o que Deus está falando assim? Conserte esse negócio, não deixe, porque se você deixar, tudo que você não resolve agora cresce. Esse negócio, o tempo vai curar, não vai curar. A Bíblia fala de raiz. E quando fala de raiz, fala de algo que cresce dentro, raiz de amargura. Então esse algo vai crescer se você não resolver logo. É por isso que a Bíblia fala para você, resolva no dia. Faça hoje. Não deixa amanhã, não deixa cair a raiz, porque a raiz vai fazer você viver irado e vai fazer abismo, né? ira e vai virar ódio. A pessoa vai virar um ódio, e que ele vai alimentar um ódio dentro dela e vai trazer consequências terríveis, doenças da alma, psicomáticas, doenças. Quantas pessoas elas têm úlceras? Sabia que a ciência fala a respeito disso. A ciência ela fala que quando eu não perdoo, eu vejo uma depressão, uma opressão, uma possessão maligna. Ela causa efeitos físicos. Úlcera, pressão alta e descarga de adrenalina associada por causa da ira, por causa do perdão. Quantas pessoas têm problemas de úlcera? Elas têm problemas no estômago por causa de perdão. Eu conheço pessoas que foram curadas a partir do momento que elas liberaram o perdão. Meu Deus, tremendo. Isso é forte. Eu escutei um testemunho seu que... Dá doenças na alma, doenças no físico. Você entendeu? E a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Você vê, você quer ter um rosto mais formoso, se a pessoa é feliz, tem que tirar toda essa imundície da falta de perdão, da ira, da cólera, da raiz da amargura do coração da pessoa. E o perdão, né? Deus perdoa, né? Tem não há, quanto maior o pecador, maior o Salvador. Deus perdoa, Deus é misericordioso, mas existe algo, como agora respondendo a pergunta, o que Deus não perdoa? Até, né, o que não tem perdão na Bíblia? A Bíblia fala a respeito disso, de alguma coisa que não tem perdão? Sim. A Bíblia fala de algo que não tem perdão. E eu marquei o texto, está lá em Mateus fala, Marcos fala, Lucas fala, sim. Mas vamos ler o texto de Mateus 12, versículo 32, que diz assim, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século e nem no futuro. O único pecado que não tem perdão é esse. Se você falar do Pai, se você falar do Filho, legal. Agora você blasfemar contra o Espírito Santo. Pastor, mas o que é? Para nós entendermos o que é blasfemar contra o Espírito Santo. É você atribuir algo... né, como os fariseus estavam ali. Jesus falou a respeito disso aqui, por quê? Porque os fariseus eles estavam atribuindo uma obra do Espírito Santo. Jesus estava curando através do Espírito Santo.
A Bíblia diz que Jesus, quando foi batizado, e o Espírito Santo, o céu se abriu e veio o Espírito Santo, ele veio sobre Jesus como uma forma corpórea de uma pomba e repousou, e Jesus ficou cheio do Espírito Santo. E Jesus, com o Espírito Santo, ele começou a manifestar os seus sinais para que as pessoas crescem que ele era o Messias, o filho, né, da raiz de Jessé, o filho de Davi. E quando ele começou a realizar esses milagres, os fariseus começaram a atribuir essa obra do Espírito Santo a Beelzebu, filho, né, o príncipe dos demônios, a Satanás. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. A pessoa muitas vezes veja, né, um milagre, muitas vezes alguma manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa e ela começar a blasfemar, dizer que aquilo não é de Deus. Eu vi muitas pessoas brincar com esse negócio de línguas estranhas, fazer piadinha. Eu conheço pessoas que eu estava no começo da minha caminhada, um dos pastores me orientou e eu fiquei muito atento a respeito disso. E essas pessoas já sabiam, mas mesmo assim elas vinham, começavam a zombar, brincar a respeito disso, e alguns já não estão mais na igreja. Por quê? Porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Então isso é muito sério. Tomar cuidado, na verdade, tomar muito cuidado, nós temos que ter discernimento, né? Uma vez também aconteceu de uma pessoa estava lá falando em língua e de repente um profeta foi lá e repreendeu, a pessoa estava endemoniada. Ela falou que era o diabo, e na verdade era mesmo, mas ela tinha um dom do discernimento do Espírito. Sim. Agora, se essa pessoa lá vai e fala e de repente não era, ela blasfemava. Então tem que tomar muito cuidado. Então, na dúvida, fica quietinho. Fica quietinho, toma cuidado. Evita a colheita que não é sua. Evita, porque a Bíblia fala que não tem perdão. Aí não tem jeito mais. Então é muito importante a gente entender. E uma hora a gente vai puxar esse assunto, falar sobre isso, né? O Espírito Santo. E eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso aqui. Nós estamos falando. Não, vamos falar bastante assunto aqui. Vai ter muita coisa aí edificante aí para as nossas vidas. É bem legal isso aí. Existe a parte boa agora, né? Sim. A parte boa de tudo isso daí é que todos querem desfrutar, né? Das coisas boas, de tudo que a palavra de Deus fala, de vivenciar essa alegria, esse gozo do Espírito Santo na vida, né? Notoriamente que a gente tem que ter uma vida com Cristo, segundo a palavra de Deus, andar no caminho, andar segundo os mandamentos, né? Pastor, a gente já falou aí sobre a questão de quais as consequências, né, da falta de perdão, né? Porque tudo isso acontece. A pessoa, ela trava a vida dela está travada. Fica travada. Ela fica travada, né? Já contei o testemunho uma vez de uma senhora, sim, muitos anos, né, presa numa situação, por falta de perdão. Um dia eu cheguei na casa dela, e aquele dia, sabe que está no óleo, né? Você chega, o Espírito Santo já revela, e o Espírito Santo falou assim, fala para ela que o problema dela não é físico, é espiritual, é falta de perdão, ela precisa perdoar aquela pessoa. E o Espírito Santo revelou ali, e ela caiu no choro, ministramos perdão, falamos que nós só damos aquilo que nós temos, né? Nós temos que exalar o perfume de Cristo. Falei que perdão não é um sentimento, é uma decisão, nós precisamos perdoar as causas, os efeitos e as benfeitorias quando nós perdoamos. E ela entendeu, né? Porque o perdão é a ponte que nos leva até a Deus. O perdão que vai nos levar do outro lado, num mundo por vir, numa eternidade ao lado de Cristo. E ela entendeu. Combustível, né? Sim, isso foi numa sexta. E na segunda-feira eu voltei na casa dela, né? Que eu fiz uma manutenção, e na segunda-feira ela mandou eu receber. E quando eu cheguei, ela estava com um sorriso colgate. Até a filha dela me encontrou e falou, o que você fez para minha mãe? Eu falei, não fiz nada, quem fez foi Deus. Glória a Deus por isso. Falei só o que tinha que falar, que o Espírito Santo conduziu, e ela tomou uma atitude. E ela perdoou, e ela foi liberta daqueles remédios, o rosto dela estava com um sorriso colgate quando eu vi ela, já não estava mais curvado, estava, né, com o seu espírito levantado, né? O espírito levantou, então mudou até a fisionomia. Mudou, foi curada. Houve libertação. Sim. Né? Houve libertação. A palavra foi reveladora, e ela entendeu, né? E eu não aguentei, eu perguntei qual que era o problema. E quanto tempo? Ela disse, que um dia emprestei dinheiro para essa pessoa. Eu falei, sim, mas quanto tempo faz isso? Ela falou, 30 anos. Meu Deus. 30 anos ela estava ali, né, sendo escrava de Satanás. Né? E a pessoa estava nadando de braçada, a pessoa indo embora. E ela toda manchada, parada, travada, doente. A pessoa nem está mais sofrendo com aquilo. Sim, né? não. A pessoa nem lembra mais. E ela foi lá, ligou para a pessoa e falou, e foi algo transformador. E a palavra me perdoa é tão poderosa, pastor, que a palavra perdão, ela tem o poder de desativar o agente de violência das nossas vidas. Talvez você que está passando agora tem que resolver algo na sua vida, muitas vezes profissional, na sua vida secular, com família, igreja, tantas áreas.
Entenda algo. Se você tiver algum problema com alguma pessoa e precisa resolver, a primeira coisa que você tem que falar para essa pessoa é: me perdoe. Porque quando você fala me perdoe, você está dizendo sim para Deus e não para Satanás. Eita, quando você fala me perdoe, você fecha o inferno e abre os céus ao seu favor. Não há capeta que resista quando você fala me perdoe. Mundo libera. A pessoa, quando ela fala me perdoe, ela desativa o agente de violência dentro da outra pessoa. Não há Desativa cadeias, né? Desativa, não há capeta que resista. Eita, então você tem algo para resolver, antes de você falar qualquer me desculpe, você fala me perdoe. Me perdoe. Você vai desativar o agente de violência. Perdão. Você vai desativar o agente de violência na vida da pessoa. Aí a pessoa ela vai dar uma murchada. O capeta vai ter que recuar. Então é muito importante. E uma coisa, para nós já estar finalizando, não sei quanto tempo foi aí, né? Para nós perdoarmos, nós precisamos entender que nós somos servos. Nós temos que ter um coração de servo. Exato. Nós temos que pegar as atitudes de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ali, antes de servir a ceia, Jesus estava já quase ali para consumar aquilo que ele veio fazer. A Bíblia diz que naquele dia, a Bíblia diz que Jesus tirou a sua capa. Jesus ele colocou uma toalha na sua cintura. Meu Deus. E ele pegou uma bacia. Ele chamou os 12 discípulos. Tremendo. E a Bíblia diz que ele colocou ali os discípulos todos sentados. E a Bíblia diz que ele começou a lavar os pés de todos os discípulos. E foi lavando de um, de outro. Quando chegou em Pedro, Pedro não quis deixar lavar. Pedro não quis deixar lavar. Pedrão, não. Aí Jesus falou assim: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Pedro falou: então não lave somente os pés, lava o corpo todo. Aí foi lá, lavou o pé de Mateus, Natanael, Felipe. Mas a Bíblia diz que também estava Judas ali. Jesus sabia que Judas era o traidor? Sabia. Jesus sabia. Jesus era hipócrita? Não. E Jesus teve que lavar, e Jesus lavou os pés de Judas. Mesmo sabendo que ele tinha traído. Ele era o traidor. Jesus sabia. Meu Deus, tremendo. Jesus isso, sabia. Né? E Jesus lavou os pés dele. Mas o interessante é que esse tirar a capa é algo muito interessante. Muitas vezes as pessoas elas não querem ter um coração de servo. Porque Jesus ele fez o serviço do menor servo. O menor servo, quando alguém chegasse na casa, o menor servo era lavar os pés da pessoa. O menor servo era esse. Jesus estava mostrando para quem quiser ser o maior, tem que ser o menor e servo de todos. E ele veio para servir. A partir do momento que aquele amor é derramado, nós entendemos que aqui nós precisamos perdoar, porque ele nos perdoou primeiro, ele nos amou primeiro. Eu vou amar, vou perdoar por causa daquilo que ele fez. E eu entendi isso. Eu vou fazer tudo isso, eu vou ter um coração de servo, vou pegar o exemplo dele, eu vou servir. Então eu tenho que ser o menor, para mim ser o maior, eu tenho que ser o menor, então eu tenho que ter um coração de servo. Eu tenho que fazer aquilo que o menor vai fazer. Quando eu entendo isso e faço, Jesus entendeu, ele tirou aquela capa. E muitos não querem fazer por quê? Porque aquela capa representava muita coisa. Aquela capa representava autoridade. Só representava com a capa daquela que Jesus tinha quem tinha autoridade. Jesus tinha autoridade. Mas aquela autoridade, Jesus ele teve a humildade de tirar a capa. Não importa a posição social. Você pode ser empresário, advogado, você pode ter títulos e ter muitos rótulos grandiosos. Mas a partir do momento que nós somos da família de Deus, nós temos que entender que nós somos servos e temos que ser servos de todos e o menor. Nós estamos para servir. Então Jesus ele colocou, não mudou quem ele era. Muitos não querem fazer porque eles acham que eu vou me rebaixar, eu sou doutor. Vou mudar quem eu sou. Não vai mudar. Você pode tirar a capa. Jesus tirou a capa, colocou a toalha na cintura, que representa o trabalho de servo do menor e lavou os pés de todos. E muitas pessoas não querem descer do pedestal. E muitas pessoas precisam descer desse orgulho infernal, desse salto alto, para ter coragem de chegar lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá diante da sua família e colocar, tirar esta capa, esse orgulho, dar uma baixadinha, uma descidinha e colocar uma toalha na cintura e pegar essa bacia e começar a lavar os pés dos Judas da sua casa, lá do seu trabalho. É isso que nós precisamos fazer. Quando Jesus começou a lavar os pés de Judas, ele estava passando uma mensagem para Judas.
como ele está passando talvez uma mensagem para Meu muitos Deus. aqui nesta noite. Ele está dizendo assim, olha Judas, você desistiu de mim. Eu sei, Judas, o que você vai fazer. Mas quando Jesus estava lavando os pés de Judas, ele estava dizendo, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Aleluias. Tá vendo? Meu Deus, é Ele tremendo. lavou os pés de Judas, estava falando, eu te perdoo, Judas. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eita, Se glória. Judas tivesse se arrependido, nós teríamos um evangelho, o evangelho segundo escreveu Judas, e seria um dos maiores evangelhos. Eita, Seria o glória. evangelho do amor. Seria o evangelho do amor. Sem dúvida. É, o evangelho, Meu mas Deus. Judas ele correu para a religião. Ele correu para o lugar errado. Ele correu Correu lá. fora do alvo. Se ele corre aos pés da cruz, Jesus tinha perdoado. Jesus tinha perdoado e nós estaríamos com um evangelho maravilhoso. Uma carta de amor para o perdido, para o arrependido. Meu Deus. Isso é forte, Transformador. transformador. Então eu quero convidar você aqui nesse podcast, o poder curador do perdão. Você Eita quer curar o seu glória. casamento? Quer curar a sua família, os seus filhos? Esses são os É. benefícios aí, né? É De os quem libera o benefícios. perdão. Aí, ó. Você quer, você vai liberar o perdão. Glória a Deus. Você vai tirar essa capa, você vai dar uma descidinha, você vai colocar uma toalha na cintura. Isso não vai fazer com que você seja menos, que eu vou perder. Não, você não vai perder nada. Jesus, depois que ele fez isso, ele colocou a capa de novo. Ele colocou aquela capa. Ele colocou a capa. Você vai voltar novamente, você vai estar lá como empresário, não vai mudar nada, mas você vai tirar essa capa. Você vai colocar uma toalha na cintura e vai fazer o trabalho de certo. É os benefícios de Vai quem libera o lavar perdão, os né? pés e a sua vida vai destravar, os propósitos vão se cumprir na sua vida. Deus começa a trabalhar daí, né? Começa Começa a a mudar, trabalhar. começa a colher, porque esses são os benefícios de quem libera o perdão, né, pastor? Com certeza. Começa a colher, começa a ter uma família mais abençoada, mais estruturada, uma vida ministerial, Quer ser como uma vida cheia de amor, graça. Meu Deus, é tremendo. Quer sentar no trono como José, mas não quer perdoar Mas e não amar quer como perdoar, José. não quer entender. José estava por cima da carne seca, ele podia pegar os seus irmãos, ele podia pegar Potifar, podia pegar a mulher de Potifar que caluniou ele, podia pegar os camaradas que esqueceram ele na prisão, ele podia torturar todo mundo e se vingar, mas Meu não. Deus. Ele decidiu perdoar. Ele estava sarado e curado, é por isso que ele sentou no trono e o propósito foi cumprido. Por quê? Porque ele tinha uma unção de governo. Quem entende, ele perdoa, ele ama, e é aí que acontece, é liberado essa unção de governo, ele começa Exato. a governar. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus abre as portas do céu sobre a vida de quem Deus perdoa. quer liberar uma unção de governo. E para Glória isso a Deus. aconteça, nós precisamos perdoar. Eita, glória. Amém? Amém. Vamos Meus amados, perdoar. que tremenda esse TendaCast de hoje, tremenda. Libertador, tá a fim de viver milagre, tá a fim de viver algo sobrenatural da parte de Deus, libera o perdão. Toma a decisão Libera o hoje. perdão. Tem que tomar decisão. Tem que dar um passo de fé, né, pastor? Tem que dar Não um passo. precisa esperar A ou B falar, não precisa ouvir a voz de Deus. Não é por causa da Não pessoa, vai- é por causa de nós. por causa de você, é por Somos causa de nós. é nós que temos que fazer. Nós somos diferentes. Ah, nós temos um encontro com Cristo. Aí né? vem a pergunta, pastor. Mas se a pessoa não perdoar, daí não é mais com você, é com ele. Ele, a sua parte Sua está parte já feita, vem, né? você já liberou. Amém. Você já liberou, eu falei, Eita não, glória. tá tudo certo. Eu vou lembrar, mas eu não vou sentir mais nada. Meu coração agora está limpo, o meu coração agora está inundado e transbordante do amor de Deus. Glória E o a Deus amor, por isso. a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor tudo suporta. Tudo suporta. Você vai suportar tudo. Vão te Amor não é bater, perdão. né? Então você tem que ter um coração mole. Costa de elefante. Por que, pastor, tem costa de elefante? Pode bater que eu aguento. Um coração mole para quê? Para dizer, eu te perdoo, eu te perdoo, E eu te eu te perdoo. perdoo. Quanto mais bate também, parece que mais cresce, né? Vai ficar com Eita, costa de agora eu dizia elefante. ontem lá na tenda, né? Quanto mais a gente pede sabedoria para Deus, Deus ele dá problema para Ele é resolver, enfermeiro. para tratar, né? E a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Acham Tá que aí, estão fica a fazendo dica mal, de hoje. acham que estão nos prejudicando, mas estão nos levando ao Está propósito. nos levando ao propósito, né? E é o que José entendeu, né? Sim. Ele entendeu que tudo que ele viveu Tudo como era um caminho que estava levando ele ao propósito de Deus. Romanos né? 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Que amam a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Eu tenho certeza que todos nós aqui fomos edificados, você Oh, na tua aleluia. casa aí, às vezes está na casa, no carro, não sei que horário você está assistindo. Eu tenho certeza, meus amados, que você foi edificado por essa palavra.
Eu quero que, não somente nós aqui, mas que todos, que nós possamos ter uma vida extremamente abençoada por Deus no caminho, debaixo do propósito, um ministério abençoado, filhos abençoados, mas nós precisamos viver essa comunhão, nós precisamos viver essa questão da liberação de perdão. Quando nós liberamos perdão, nós vamos desfrutar, pastor. Nós somos perdoados. Aleluia. Nós saímos, a Bíblia diz lá em Mateus 18:34, quando nós perdoamos, nós saímos debaixo da ira de Deus. Saímos debaixo dele. Tremendo, não? Isso é forte. Quem tem ouvidos, ouça o que a voz diz. Glória a Deus. Que você seja abençoado. Amém. Que o perdão, que o Espírito Santo de Deus possa nos comover, nos conquistar, nos tocar e fazer eu e você, fazer nós entendermos que nós precisamos dessa chave aberta dentro da nossa vida. A liberação do perdão vai nos levar mais perto de Deus, a liberação do perdão vai curas físicas, levar cura emocionais. física, espiritual, emocional, ela vai trazer crescimento para a nossa vida, destravar cadeias. É sensacional. Perdão. Eu quero viver isso para minha vida. Eu acho que todos nós queremos. Nós vamos viver isso. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer, pastor Rodrigo. Tamo junto, meu Que Deus amigo. continue te abençoando, te usando poderosamente, te dando sabedoria cada vez mais e mais para que a obra dele possa se concluir através da tua vida aqui nessa terra. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Queria agradecer também o Thiago, que está aí conosco aí. Glória a Deus por isso, está sempre nos abençoando aí, sempre sendo um canal de bênção. Antes de finalizar, eu quero deixar um presente aí do TendaCast. Glória. É uma caneca abençoada aí, tá aí o nosso título aí, o nosso logo. Deus abençoe, em nome muito de obrigado. Jesus. Eu que agradeço, pastor, eu me sinto honrado de estar com você aqui. Deus é bom. O Tiagão, Deus abençoe, viu, meu queridão? E estamos juntos, pode sempre contar conosco, como eu sei que eu posso sempre contar com Glória a vocês. Deus. E nós estamos juntos, nós somos do reino, nós somos da família de Deus. E que Deus continue abençoando e ministrando e usando a sua vida, a vida de todos que estão envolvidos nessa grande obra que Deus colocou, esse projeto que vem do coração de Deus. Em nome de Jesus, ele vai nos capacitando, né? Eu certeza. estava falando com o Thiago esses dias, eu fico muito feliz com Deus porque ele tem colocado um amor fantástico sobre as nossas vidas, através desse projeto, através da tenda. Isso tem sido bem transformador para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão se achegando e bola para frente, voltar para trás nem para dar impulso. Nós vamos fazer a obra de Deus aí, cheio de força, cheio de graça, liberando perdão, amando, né? Falávamos ontem no culto, né? Se não tiver amor, de nada vale. A gente tem que amar o que faz. A gente ama o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, a obra de Deus. Amamos Jesus Cristo, Deus acima de todas as coisas, né? Isso é muito transformador para nossas vidas. Semana que vem nós vamos ter outro tema aí que vai ser libertador, tremendo para as nossas vidas. Aí o tema Deus já deu o tema aí, mas eu não vou falar quem é que vai estar aí semana que vem. Semana que vem nós vamos ir, eu tenho certeza que vai ser benção. Pastor, Deus abençoe mais uma vez. Antes de finalizar, eu queria pedir que você viesse fazer uma oração. Amém. Vamos em prol que nós falamos aqui hoje. Sim. E eu tenho certeza que essa palavra que foi ministrada, essa palavra que Deus nos deu para ser conversada e ministrada aqui hoje através do TendaCast, e eu não tenho dúvida nenhuma de que transformou muitas vidas, vai transformar vidas através dessa palavra ministrada, as correntes vão ser quebradas. Isso é só uma semente que está sendo plantada através da vida daquele que está nos assistindo, das nossas vidas. E quem vai dar o crescimento, a Bíblia fala que é o Espírito Santo, ele vai dar o crescimento. E nós vamos viver o sobrenatural, vamos ter famílias felizes, transformadas, vamos viver algo novo. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Aleluia. Né? E eu tenho certeza que Deus já trabalhou no coração de muitas pessoas aqui. Eu creio. Né? Então você vai cortar a linha. É como aquele pescador. Meu Deus. Ele foi lá, pegou a sua varinha e lançou. Com o anzolzinho, com a isquinha. E de repente, pegou. Mas ele achou que pegou um peixão e tá lá. E quase quebrando a vara. E não vai. É bichão, é grande. E vai, e não vai. E quando ele percebe, é um enrosco. E quantas pessoas ela é assim? Quando a pessoa não perdoa, ela está enroscada. É aquele tipo de pessoa que ela vive levantando aquele assunto, passa uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a mesma coisa, porque ela achou que pegou um peixão, mas ela pegou um enrosco, está enroscada. Então, quando você enrosca, o que você faz? Corta a linha. Corta a linha. E lança a vara para o outro lado, porque Deus tem coisa boa para fazer. Tem coisa nova. Então está na hora de você cortar a linha. Corta a linha. Perdoa, libera. Tira esse algo, esse defunto que está muitas vezes sobre a sua vida.
Você não merece isso. Deus tem coisa nova. Isaías 43, 18, 19 diz assim: não se atenteis para as coisas passadas, e nem considerais as antigas, porque assim diz o Senhor, eis que faço coisa nova. Coisa nova. Porventura não percebeis? Eis que colocarei um rio no ermo e um caminho no teu deserto. Meu Deus. Deus tem coisa nova. Pega a chave. Eu quero orar com vocês, porque eu também preciso Aleluia. dessa oração. Pai amado, Pai querido, Aleluia. nós te louvamos e te agradecemos. E nós cremos que essa palavra ela vai ser alcançar muitas vidas, muitos corações. O poder curador do perdão. Pessoas serão libertas, curadas, livres, meu Pai. E o processo de reconstrução do Senhor, meu Pai, novamente acontecerá. Vidas estão sendo destravadas, casamentos, meu Pai, relacionamentos, Pai, a vida espiritual, emocional, conjugal, até as finanças dessa pessoa ela vai experimentar daquilo que Deus tem para a vida dela. Que a partir de hoje, que todos possam sair debaixo da ira de Deus e viver a partir de hoje debaixo de um céu aberto, vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na vida dela. Pai, que os propósitos do Senhor se cumpram, sara o destino dessa pessoa, que essa pessoa ela tome uma decisão, que a partir de hoje ela vai perdoar, ela vai liberar o perdão e ela vai viver um novo tempo para a glória e louvor do teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Deus abençoe em Glória nome a de Deus. Jesus. Estamos juntos, meu amigão. Obrigado, pastor. Deus abençoe a tua junto. vida. Obrigado, Tiagão. Tiagão, Deus abençoe, Deus Thiago. abençoe, meu amigo. Que você possa ser abençoado através dessa palavra. E se assim Deus colocar no seu coração, ajude nós a levar essa obra para frente. Manda esse link para alguém, manda para uma pessoa, compartilha com alguém que você ama. Entra lá no www.orai.digital, curta, compartilha, ajuda, seja um semeador da obra de Deus. Esse é o propósito desse TendaCast, que a palavra do Senhor, transformadora, através de um bate-papo, venha alcançar vidas. E a palavra de Deus é que nos transforma. A Bíblia vai dizer que ela conduz, ilumina os nossos passos, conduz os nossos caminhos, e nós vamos desfrutar do algo novo de Deus em nome de Jesus Cristo. Eita glória. Deus abençoe, meu querido. Até a próxima. Beijo no teu coração. Nós te amamos em Cristo Jesus. Tamo junto. Fica com Deus. Deus abençoe. Glória. Oh, glória. Aleluia.